Olá a todos, estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Hoje é quarta-feira, 15 de agosto de 2018. Bem, o índice Bovespa teve um dia de forte queda, fechou com 1,96% para baixo, o volume foi forte, 10 bilhões negociados, o índice encerrou a 77.059 pontos, vai devolvendo, portanto, a alta de ontem. Aqui a gente tem um clima de aversão a risco por conta dos recentes eventos geopolíticos, mas como a gente vai mostrar logo mais na análise gráfica, o Ibovespa tem condições de reagir tanto no curto prazo como no médio prazo. Separei para vocês mais uma vez o gráfico numa escala mensal. Lá fora nos Estados Unidos, Dow Jones também recuou 0,54%, o S&P caiu 0,76% e o Nasdaq caiu 1,18%. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques do dia. Começando as nossas análises com o gráfico do Dow Jones numa escala diária, por aqui sem alterações, mesmo com a leve queda de hoje, o Dow permanece dentro de um canal de alta, suporte nos 24.900, nesse momento que o programa ele está cotado a 25.163, ganharia força na quebra dos 25.400, nesse caso testaria o teto do canal que projeta lá nos 25.970, por aqui a estrutura ainda é positiva. O Ibovespa teve um dia de queda, vai retornando até a reta de suporte que passa hoje nos 76.300 pontos. Esse é o nível que ainda ampara uma estrutura positiva para o curto prazo. Aqui embaixo a gente tem as linhas do estocástico ainda em posição comprada no gráfico diário, o que sugere que o índice possa reagir nos próximos dias. E neste caso, as buscas iniciais seriam entre 80.500 e o topo recente ali dos 81.700 pontos. Queria mostrar para vocês o índice Bovespa numa escala mensal, ou seja, de médio prazo. Aqui a gente consegue ver a história desde 2008. Eu já havia mostrado esse gráfico em outras ocasiões. Por aqui a gente consegue enxergar então um grande triângulo simétrico que havia sido rompido no início de 2017. O índice Bovespa atingiu sua máxima nos 88.300 pontos, recuou, testou esse triângulo agora como suporte no 69.100, respeitou esse patamar, voltou a subir. Por aqui então a gente acredita que esse movimento tenha sido apenas um pullback. O índice teria para o médio prazo, tudo para testar novamente essa região de topo histórico, inclusive romper esse patamar, já que a projeção de objetivo traçada a partir da altura deste triângulo seria ali na casa dos 100 mil pontos. O dólar hoje estressou na parte da manhã para tentar mais uma vez a resistência da congestão de topo lá nos 3,92, sentiu mais uma vez esse ponto, recuou a partir daí para fechar o dia 3,90, vai deixando aqui alguns candles de dúvida que sugerem um próximo movimento de realização de lucros. Nesse caso, primeiro apoio nos 384, na perda desse nível, ele poderia acelerar a queda visando os 376, quem sabe os 371. Apenas no rompimento dos 392 é que a gente acreditaria em alta, e nesse caso a primeira busca seria na máxima do ano, que ficou marcada em 396. Passando para Vale, hoje um dia de queda, mas sem mudar também a estrutura positiva. Por aqui ela tem suporte na média móvel de 50 dias, que passa em 49,92, ela cotada nesse momento a 50 e 55. Caso respeite esse patamar, tem tudo para subir de novo e testar a resistência no 53,28. A quebra desse ponto confirmaria um triângulo de continuação da alta e a projeção seria na máxima histórica que ficou lá no 54,05. A Itaú teve um dia de leve queda, vai sendo cotada nesse momento a 44,20. Após ter atingido o objetivo dos 46,89 na semana passada, ela recuou, encontrou suporte aqui nos 42,68, ganharia força na compra, vindo acima de 44,78, para nesse caso testar mais uma vez os 46,89, que é o ponto que a libera novamente para o rally. Nesse caso a reta de resistência e o objetivo seria lá nos 49,49. A Petro teve um dia de forte queda, ela veio testar o apoio da média móvel de 50 nos 19,10. Nesse momento que eu gravo o programa, é nesse patamar que ela se encontra. Por aqui dá para acreditar que ela respeite esse patamar, já que a estrutura ainda é de topos e fundos ascendentes. Um pouquinho mais abaixo ela teria aqui a região dos 18,50 como um ponto que ainda ampara essa estrutura positiva. E para cima, o ativo precisaria superar aqui os 20,28, máxima de ontem. Nesse caso, passaria a olhar mais uma vez para os 21,20, região de topo mais recente. E acima desse patamar, aí abriria espaço para uma alta mais forte, visando inicialmente os 22,60 e depois tem gap para fechar nos 23,20. Banco do Brasil devolveu a alta de ontem e voltou para a região de suporte nos 32,15. Nesse momento que eu gravo o programa está em 32,29, mas aqui a gente pode visualizar também uma estrutura positiva, também com topos e fundos ascendentes, mantendo-se acima desse patamar. A gente acreditaria numa reação para tentar o topo mais recente nos 34,53. Na quebra desse nível, ela poderia fechar essa formação em V aqui nos 36,91. Do lado da queda, na eventual perda do suporte, ainda tem esse fundo de curto prazo marcado em 31,20. Abaixo desse nível, ela passaria a olhar para cá, para esse topo anterior, nos 30,71.
Outro ativo que recuou forte hoje foi a Gerdau, com mais de 4%. Ela voltou para o fundo mais recente, marcado aqui na casa dos 15,56. Nesse momento está 15,59. Caso amanhã perca esse patamar, ela poderia acelerar na venda até os 14,87. Do lado positivo, ela precisaria romper os 16,24 e depois a principal reta de resistência traçada a partir do topo, que passa hoje aqui na casa dos 17,35. Passando para a B3, por aqui o ativo segue lateralizado, respeitando o suporte nos 22,60, nesse momento cotado a 23,25. Apenas na perda desse patamar é que a gente ficaria um pouco mais preocupado, o ativo teria espaço para cair até 21,15. Caso contrário, olhando para cima, se ela conseguir romper os 23,34, poderia tentar mais uma vez essa região de resistência importante nos 24,69, é o ponto que a liberaria mais uma vez até o seu topo histórico que ficou lá nos 26,87. Lojas americanas, vai testando o suporte nos 16,91, nesse momento um pouco mais abaixo, 16,71. Caso confirme esse movimento, ela poderia testar o fundo de curto prazo nos R$16 e para cima deixou o gap para fechar nos 17,80. E só retomaria a alta de curto prazo, rompendo ali os 19,24, um ativo então que está lateralizado no curto prazo. Passamos para a Gol, que teve uma leve alta na contramão do mercado, segue completando o pullback até o antigo triângulo que havia sido superado nos 11,74, é o ponto que passa a oferecer suporte que ainda ampara essa estrutura positiva. Acima de 12,83, o ativo teria a busca em 14,59, acima desse patamar abriria espaço para altas mais fortes, visando 16,02 e depois 17,45. Estas são as nossas projeções de Fibonacci. EcoRodovias, também lateralizada acima do apoio dos 7,64, ganharia força na compra, vindo acima dos R$8. Nesse caso, passaria a olhar para 8,59. Na quebra desse patamar, ela subiria em W, visando os 9,53. A Uzi Minas devolveu a alta dos últimos dois pregões, numa queda de quase 4%, vai encerrando o dia 7,94. Tem suporte no 7,85, que ainda ampara essa tentativa de reação a partir do fundo dos R$7, mas a confirmação viria com a quebra dos 8,37 e principalmente da reta de resistência traçada a partir do topo do ano, que passa agora lá nos 9,22. Apenas superando esse nível, a Uzi Minas voltaria tecnicamente para uma tendência de alta no curto prazo. No último Fique de Olho, mostramos a CSN, que ganharia força caso viesse acima dos R$10. Hoje acabou caindo forte junto com o mercado, ela segue lateralizada, com suporte nos 8,86, o ativo fechou a R$9, mas por aqui a gente tem uma estrutura maior de um triângulo que havia sido rompido no final de julho, mantendo uma estrutura positiva caso o ativo permaneça acima dessa região entre 8,86 e aqui um pouco mais abaixo nos 8,57. Atenção para as ações da Ambev, por aqui o ativo operou na contramão do mercado, teve um dia de alta fechando a 19,47, segue com uma estrutura de topos e fundos ascendentes. Na continuidade desse movimento, o próximo objetivo projetado seria em 20,31, suporte que ampara a estrutura 19,06. Bom pessoal, esses são os gráficos que eu separei para vocês hoje, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite, até amanhã.